Quando eu penso no signo de Aquário, me vem logo à mente aquela música infantil do Balão Mágico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque eu sou um cientista. O meu papo é futurista, é lunático. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Aquário tem o seu romantismo, sim. Vamos chegar lá. É um signo muito mal compreendido. Eu tenho a lua no signo de Aquário, então eu entendo bem a vibe de Aquário. Um dos erros mais inocentes e quase universais é pensar em Aquário como um signo de água, pelo próprio nome do signo Aquário. Mas qualquer pessoa que conhece Aquário um pouco mais a fundo, logo percebe que é um signo clássico do elemento ar. Todos os signos do elemento ar são mentais. Eles vivem no reino das ideias, por vezes numa verdadeira masturbação intelectual, com milhões de pensamentos zarpando para lá e para cá, numa mente nervosa, sempre fervilhando e buscando estímulo. Eles são inteligentes, curiosos e sociáveis, os signos de ar. Aquário não foge à regra, embora às vezes precise dos seus momentos de isolamento. Aquarianos, em específico, são classicamente lembrados por suas ideias revolucionárias, inovadoras, por muitas vezes pensarem tão fora da caixa, mas tão fora da caixa que eles têm opiniões controversas, impopulares, que vão totalmente na contramão do que a maioria pensa. E Aquário, ele não se importa em ser o diferentão. Ele até gosta. São meio ETs, alienígenas do zodíaco. Eles se sentem lá como se estivessem excluídos da sociedade. Tipo, nossa, só eu penso tão diferente de todo mundo? Por vezes são gênios incompreendidos que se questionam por que eu não consigo ser normal, mas na verdade os aquarianos acreditam que a normalidade é muito chata, muito entediante. Eles gostam de serem bem diferentes. E Aquário leva a fama de ser frio, indiferente, a verdadeira Frozen, a era do gelo, do zodíaco, desapegado, sem emoção, distante. Será que isso é verdade? Seja muito bem-vindo a mais um papo de astrologia. O nosso papo de hoje é o signo de Aquário, as características dos aquarianos, como podemos entender esses seres tão diferentões e quais são as qualidades e defeitos, lados luminosos e sombrios do signo de Aquário. Antes da gente mergulhar nesse signo tão interessante, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para você sempre saber quando publicar conteúdo novo e, caso você deseje se conhecer mais a fundo sob o olhar da astrologia, então faça seu mapa natal comigo. Eu entrego para você uma análise em vídeo da sua personalidade através da análise do seu mapa. É só mandar e-mail para papodeastrologia@gmail.com. O endereço e mais detalhes estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, estou regravando, né? Tempo de Mercúrio retrógrado. Meu microfone estava com volume baixo. Então, esse é um segundo olhar sobre o signo de Aquário. Aquário, eu diria que ele é um apaixonado e romântico, sim, tá? Eles não são frios, não. Acontece que a paixão dele é mais pela humanidade como um todo, ou a coletividade, sociedade, o grupo, do que por algum indivíduo em específico. É como se ele pensasse sempre no macro. Então, se você esqueceu a data de aniversário, se o aquariano esqueceu a data do seu aniversário e você ficou chateado, ele vai olhar para você e falar: nossa, você está chateado com isso? Tem gente passando fome. Então, não é muito proporcional a sua preocupação, sendo que temos problemas tão mais sérios para lidar. É mais ou menos
por aí que Aquário pensa. É muito difícil colocar Aquário numa caixinha ou descrevê-los por completo. Talvez seja o signo mais difícil de descrever de todo o zodíaco, porque, por um lado, ele é um signo que tem a ver com um grupo, com a sociedade, com o trabalho em equipe, mas eles são bem individualistas e querem ter o seu lugar para se distanciar, para às vezes se isolar e ficar sozinho. Por um lado, são profundamente preocupados com o bem comum, com a sociedade, com a coletividade, então como é que você pode chamá-los de frios? Eles têm uma forma de pensar muito diferente, daí a dificuldade de entender esse signo. Eles lançam um olhar que é muito lógico, científico, e quando isso acontece em relacionamentos, então a gente está diante de alguém que racionaliza, intelectualiza os sentimentos, como se os sentimentos fossem assunto do cérebro, não do coração. Por ter esse temperamento racional, às vezes até sangue frio para alguns, aquarianos, eles muitas vezes mantêm as suas emoções guardadas a 7 chaves. Aliás, para eles, as emoções são um tanto indecifráveis, ou, de novo, algo que fosse alvo de raciocínio e não algo para se sentir. Tem muita dificuldade de traduzir o aquariano, diferente da facilidade que a gente tem de descrever os apaixonados, entusiasmados signos de fogo, ou os sensíveis signos de água, ou os signos de terra que estão preocupados em concretizar as coisas. Aquariano é um ser à parte. Como o signo de ar, ele gosta das ideias. Mas de onde vem esse nome Aquário, faz tanto de água? Vem do símbolo de Aquário, que é o aguadeiro, ou a portadora de água. É uma figura humana que está segurando lá um jarro ou um vaso e ela está despejando água sobre a humanidade. A chave aqui é que a água não simboliza as emoções, como acontece quando a gente fala de Câncer, Escorpião e Peixes, signo de água. Nesse caso do aguadeiro, a água que o Aquário despeja é uma água de conhecimento, de inspiração, de liberdade, de ideias novas e frescas, de crescimento espiritual. Aquário serve às pessoas e despeja isso na coletividade. Derrama sobre os homens essa vontade de sonhar mais alto, de reinventar a própria vida. Daí a grande conexão de Aquário com a humanidade, esse conceito mais amplo. São pessoas, tipo, emissários da ONU, enviados em missão de paz. Eles estão sempre preocupados em como podem melhorar o coletivo, desde de uma visão menor, por exemplo, o time, a equipe de trabalho que está tentando descascar ali algum abacaxi, ou então está tendo um problema no bairro, Aquário vai lá e o presidente do bairro leva para a imprensa, ou então ele vai fundar uma ONG, ou ele vai ajudar as pessoas de alguma forma. Ele tem esse espírito de servir as pessoas, ele gosta disso. O que torna o aquariano feliz? Eles odeiam conversas rasas, superficiais, conversa de elevador, conversa sobre clima, fofoca, ou pessoas autocentradas que só falam de si mesmo. Muda o assunto do eu, que é território de leão, signo oposto e complementar, muda o eu para o nós, que aí você se sintoniza na vibe aquariana. Eles estão mais interessados em assuntos maiores. A gente tem tanta coisa para se preocupar, tem tanta coisa no mundo para a gente mudar. Vamos lá, arregaçar as mangas, galera. Aquário por aí. E ele é muito sedento por conhecimento, como todo bom signo de ar. Eles querem entender as pessoas, a sociedade, a coletividade, e eles consideram as opiniões de todo mundo. Não necessariamente ele vai segui-las, mas ele vai sempre lutar pelo seu direito de pensar da forma que você desejar, terraplanista que seja. Eles gostam de trocar, de conversar. Bibliotecas, universidades, cafés, locais de intensa estimulação mental são um deleite para o aquariano, ressalva. Volta e meia, eles têm os seus momentos de quero me isolar do mundo, preciso recarregar as baterias, quero ficar na minha. Respeito ao aquariano.
Signos de ar amam ideias. Aquário é um signo que ama novas ideias. E sobre isso a gente vai falar ao longo de todo o vídeo. A novidade é a mola propulsora, é o combustível do aquariano. Ele tem milhões de ideias indo para lá e para cá no cérebro, muitas delas à frente do tempo. Ele pensa em teorias da conspiração, ideias futuristas, soluções para os problemas locais, para as agruras da comunidade, ou temas que eles desejam pesquisar. Pessoas que têm aquário como seu signo solar, elas podem ser bem intelectuais, elas podem estar sempre pensando em alguma coisa. Ele também é um comunicador, ele gosta dessa interação, mas é como se eles analisassem e fizessem como se eles estivessem lançando um olhar científico de quem está fazendo um estudo social. Eles amam estar em grupos, de novo, exceto quando bate a vibe, quero ficar na minha. Mas a grande charada é que eles são ótimos como pessoas que unem as outras pessoas, como pessoas que vão reunir um grupo, mas eles não são muito bons nas relações tete-a-tete, em relações eu e você, interpessoais. Eles são bons em grupos e não em relação a dois. Isso é coisa de Libra. E eles mantêm uma certa distância emocional e acabam sabendo muito sobre você, mas tu não tem o mesmo acesso ao aquariano. E eles mantêm essa distância segura e parecem algo impessoais, por isso a fama de frios. Também tem a ver com essa questão de lançar um olhar técnico para sentimento. É um signo, aquário, que tem a mente muito inventiva. Ele sempre analisa as coisas por um ângulo muito diferente. Se tu quer um olhar fresco, único, peculiar e uma ideia que vai contra a maioria, consulte um aquariano. Eles são regidos por Urano, que é na astrologia, na nova astrologia, na astrologia moderna. Na astrologia clássica, o regente é Saturno, o que dá uma ideia da dicotomia desse signo. Urano, planeta que rege Aquário, lhe empresta muitas características, é um planeta disruptivo, o planeta dos plot twists, daquele susto que você está assistindo um filme de terror e aí acontece aquela cena, estava tudo bem e você é surpreendido e se assusta, ou daquela notícia inesperada que chega e abala todo mundo e você demora horas para digerir aquilo. O Urano tem essa coisa de promover mudanças bruscas. E assim como o planeta que o rege, Aquário carrega um pouco dessa energia revolucionária de querer demolir ou pelo menos contestar velhos padrões já estabelecidos, estruturas arcaicas. Aquário, ele pelo menos, se ele não vai lançar uma novidade, ele vai pensar, vai contestar, ele não vai se conformar, ele vai lançar questionamentos que vão em choque às autoridades. Aquarianos são singulares, eles são fora do padrão, por isso é difícil descrevê-los. Eles se recusam a seguir as multidões, eles insistem em trilhar o próprio caminho, e que seja um caminho único, diferente, e não um caminho velho conhecido já testado. Ele prefere ser aquela metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo, embora também, paradoxalmente, seja um signo fixo, que quando finalmente chega a alguma opinião formada, é difícil que ele mude de ideia. Geralmente essa opinião vai ser muito diferentona também. Ele vai contestando as opiniões tradicionais, inclusive eu vejo que muitos astrólogos têm aquário forte no mapa, ou são aquarianos. E a astrologia hoje, ela não é mais uma ciência clássica, ela tem essa vibe, essa pegada de algo diferentão, novo, inusitado, embora seja uma velha senhora a astrologia. Aquário, ele também tem como um carro-chefe a amizade. Mas vamos entender melhor. Eu prefiro o termo fraternidade para descrever Aquário. Fui buscar no dicionário, fraternidade é harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou lutam pela mesma causa. Tem muito a ver com o Aquário.
Ele pode ter uma agenda de celular muito recheada, ele é muito bom em networking, mas ali tu vai ver muitos colegas, poucos amigos. Aqueles que têm acesso ao aquário, um pouquinho mais de acesso, são de fato poucos, mas é um signo que costuma conseguir conversar bem com todo tipo de pessoa, das mais diferentes opiniões políticas, times de futebol, status social, homem, mulher, não interessa. Aquário, ele vai interagir com você. Ele vai tratar desde o porteiro do prédio até a rainha da Inglaterra do mesmo jeito, e mais do que isso, ele não vai modificar 1 milésimo sequer da sua individualidade, do seu jeito único de ser, só porque tu é a rainha da Inglaterra. Ele vai agir da mesma maneira, vai estar com as mesmas roupas, independente do interlocutor dele. Ele vai meio que um pouco parecido com Áries, embora não seja a energia do fogo, brigar pelo seu direito de ser diferente. Não vai tanto brigar, mas ele vai rebeldemente simplesmente ser diferente. E ele sabe que ele é diferente. A gente vai chegar lá também. A amizade com o Aquário, ela vai se estabelecer quanto mais profundos forem os laços intelectuais. Se você conseguir ganhar a mente de Aquário, produzir conversas profundas e demonstrar conhecimento sobre os mais diversos temas, ter uma certa erudição ou um espírito um tanto rebelde ou opiniões muito impopulares, isso vai cativar Aquário e é mais provável que ele estreite laços. Mas se tu tentar privá-lo, castrá-lo, prendê-lo, bye. Ele não precisa disso porque ele é independente. Ele não está buscando a tampa da panela, a metade da laranja. Não, Aquário, ele é um ser. Ele quer somar e não meio mais meio é igual. Não, 1 mais 1 é igual a 2. Eu sou eu, você é você. Que beleza que é a nossa individualidade. Eu tenho meu próprio número de RG e CPF. Eu sou uma pessoa única. Aquário, ele valoriza muito isso. De novo, me lembra muito Áries. O coração de Aquário, ele é voltado para a humanidade. Como eu disse, a charada de Aquário é que ele está mais apaixonado pela humanidade, pela coletividade, do que por alguém em específico. Por isso, tu vai encontrar muitos aquarianos que têm um jeitão meio ativista, que está envolvido em caridade ou concentrado de alguma forma em buscar promover melhorias para a sociedade. São muito atentos às questões humanitárias. Urano é o planeta da liberdade, por exemplo. Nas amizades que Aquário firma, ele vai buscar fortalecer as pessoas, ajudá-las. Eles não querem liderar, como acontece com Áries ou com Leão, que quer ocupar o centro e o cetro. Aquário, não, ele quer ser mais um no time, ainda que ele tenha organizado o time todo e unido aquelas pessoas, ele não quer essa posição de destaque, um holofote, não, ele quer ali se quase que, o termo esconder me parece mais peixes, eu não usaria esconder-se na multidão, mas se esconder no meio da multidão. E, de novo, ao mesmo tempo, ele é único. Essa é uma das grandes dicotomias. Ele valoriza os grupos, mas ele valoriza a sua individualidade. Para ele, a comunidade ela só vai ser genuína se ela for constituída por indivíduos autênticos. Ainda que a união faça a força, a união não é uma pessoa. O grupo não é uma pessoa. O grupo é formado pela soma de várias pessoas. Elas não são massa de manobra. Cada um lá vai ter sua identidade própria e Aquário se encanta com isso. O que você te torna especial e diferente da maioria? Ou você segue modismos, ou você está buscando aplausos meramente e se esquecendo da sua individualidade. Leão, o signo oposto e complementar, ele é magnânimo, carismático, ele valoriza esse aplauso, ele gosta do palco. Aquário, do contrário, ele não se esforça para conseguir aplauso, não. Ele é altruísta mesmo. Ele não está preocupado com ganhar o mérito, a atenção, até porque para isso ele teria que ser um tanto
no mesmo jeito que todo mundo, ser um tanto... modificar quem ele é, vestir um salto alto, colocar maquiagem, e ela vai preferir pintar o cabelo de verde e usar roupas diferentonas do que se vestir na moda para conseguir algum tipo de atenção. Ele gosta de ser diferente. Eles acolhem muitas pessoas em sua vida, mas, como eu disse, vão ter uma certa dificuldade em aprofundar, estreitar esses laços, porque ele está sempre com medo de perder a sua liberdade. Palavra muito cara ao aquariano. Eles odeiam qualquer tipo de repressão, fiscalização e preconceito. A liberdade para ele é não dizer a ele o que ele precisa fazer. Uma forma, segredo, de você conseguir aquário para fazer o que você quer, diga a ele, em tom de ordem, para fazer o oposto do que você quer. Porque aí aquário ele vai fazer o contrário, ou seja, o que você realmente quer, só para mostrar que ele pode. Às vezes tem um tanto disso. Embora, em geral, eles não ajam pela teimosia. Talvez, muitas vezes, sim, eles ajam pela teimosia, mas em outras é quase instintivo. Eles são... diferente da maioria, eles nadam em outros aquários porque eles são, de fato, eles se sentem diferentes, eles se sentem mais impelidos para a ideia mais inusitada e diferentona. Eles não gostam de pessoas carentes, sentem-se sufocados. É claro, o signo da Lua, o signo da Vênus vai modificar muito essa expressão, então a gente tem que avaliar. Se for, por exemplo, uma Lua em Câncer, uma Vênus em Libra, em Touro, vai dar uma expressão diferente. Mas, em geral, eles não gostam daquelas pessoas carentonas. Para ele, se você ama uma pessoa, dê a ela liberdade. Essa é a forma mais linda de enaltecer o amor. Como eu disse, eles sentem-se que não se encaixam num molde, numa norma. É como se aquarianos estivessem sempre ressoando numa frequência diferente, existindo num espaço e tempo à parte. Nisso lembram tanto peixes, mas é uma coisa mais mental, intelectual, do que um sentimento. Eles são imprevisíveis. Eles não precisam de algum esforço consciente para não se encaixar na maioria, de ser meio outsider, fora do meio, excluído do clã, meio pária. Não, eles simplesmente são assim. Eles vão lá com as suas mentes divagando, pensando em mil coisas, e eles te questionam sobre algo super diferente. Já pensou no futuro, se a gente tiver carros que voam? Uma coisa meio que por aí. Aquarianos, eles não se importam em geral em ser diferente da norma. Até gostam disso. Para eles é tipo um elogio não ser igual a todo mundo. E eles se cercam de pessoas parecidas. Eles odeiam aquele efeito manada, de tipo, vamos fazer isso porque é o que todo mundo está fazendo. Ah, tá na moda agora pintar o cabelo de verde, então ele vai pintar agora de roxo, que ele não quer seguir a moda. Eles torcem o nariz para esse tipo de massificação ou homogeneização. Eles gostam do excêntrico, do exótico, do diferente. E eles se estimulam com pensamentos, opiniões, ideias. Então, quer manter um aquariano na sua vida? Estímulo intelectual. Aquário, porém, é um signo fixo, um ar fixo. Ele é estável, determinado e teimoso. Ele resiste às mudanças. E eu sei que isso vai contradizer muito do que eu disse. Por exemplo, a regência de Urano. Mas ele é corrigido por Saturno, que tem a ver com as estruturas, com a solidez, com as convenções e as tradições. Aquário é essa mistura incomum do clássico com o progressista, do convencional com o rebelde, o que torna muito difícil, se não impossível, prever qual vai ser o próximo passo. E para ele, esse é o grande charme dele, porque eles têm orgulho da sua individualidade. Aquário, ele vai ter esse elemento mais determinado, de, às vezes, ele vai apaixonar-se tanto por uma ideia que ele não vai abrir mão daquela ideia. O elemento ar dá ao aquariano a capacidade de corrigir a rota toda vez que uma ou outra estratégia se mostrar necessária. Mas uma vez que o aquário se decida por alguma coisa, não adianta nem Cristo descer da cruz. Ele vai ouvir todas as opiniões antes de tomar a sua decisão,
quase que como se fosse uma etapa final. Mas quando a decisão está finalizada, eles não voltam atrás. Aquário é essa mente inteligente, inovadora, progressista, revolucionária e que você não consegue colocar numa caixinha porque é ar. Signo de ar, ele precisa de espaço para se mover. E essa é a beleza do signo de Aquário. Bom, eu fico por aqui. Te convido de novo a fazer o seu mapa natal comigo para tu conseguir saber como o seu Sol em Aquário ele se manifesta, em que casa ele está. Para fazer o seu mapa eu preciso da sua data, hora e local de nascimento. Apenas R$ 89,90, válido até 1º de outubro. Gente, um grande beijo. Até o nosso próximo Papo de Astrologia.